Oi, como que você tá? Você tá bem? Eu espero que você esteja bem. Eu também tô bem. Cheguei cansada do trabalho, mas o Espírito Santo me incomodou com uma palavra e eu preciso trazer essa palavra pro teu coração. Existem coisas e atitudes de pessoas, situações que muitas das vezes decorrem ao longo da nossa vida, que de uma certa forma gera algum sentimento dentro de nós que ou nos faz nos aproximar ou nos faz ter repulsa, se afastar. Porque tudo isso também está no nosso inconsciente, conforme a determinadas situações que nós viemos realmente a vivenciar no nosso dia a dia desde a nossa infância. Então, existe um lugar que fica armazenado toda a experiência que você tem. Então, quando você vai passar por algo parecido, aquele alerta liga, sabe? Não sei se você já sentiu isso, quando você, de repente, passou por uma determinada situação, e aí tá prestes, de repente, a você vivenciar a mesma coisa e te dar aquele alerta. Isso é o nosso subconsciente nos avisando e muitas das vezes, claro, o Espírito Santo direcionando. O que eu quero trazer para você hoje é a seguinte reflexão. Existem situações na sua vida, eu quero ser muito breve e muito rápida. Existem situações na nossa vida que nós vamos passar. Eu sempre costumo dizer isso. Nós passamos pela situação, nós passamos por algo, nós não precisamos estar ali. E o que eu quero trazer para você é que provavelmente você já viveu ou vive algo muito parecido com aquilo que Jesus também viveu, que é a rejeição. Seja de uma atitude, seja de um determinado lugar, seja de algo que você criou uma expectativa e não foi muito bem aquilo que você acreditou que terminaria ou seria, né? E hoje eu quero trazer essa reflexão para você. Acredite, Jesus ele também foi rejeitado, ele também sentiu dor, ele também sofreu, ele também chorou, mas eu acredito que muito mais do que isso, ele teve experiências que para ele assim foram algo magnífico, eu colocaria essa palavra, né? Porque você imagina algo grandioso, celestial, poderoso, se fazer pequeno para poder conviver conosco e ter uma experiência, sentir ali na pele o que a gente sente de fato, e ele realmente vivenciou isso. E a palavra que eu quero trazer para você hoje, ela tá em Marcos, lá no capítulo 1, no versículo 35 ao 38. E eu vou ler para você. Lá no versículo 35 ao 38 diz: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Foi para isso que eu vim. Primeiramente, eu quero pontuar duas questões, né? Jesus, ele orava muito, porque o orar conectava ele com o Pai Celestial dele, que é Deus, que é o nosso Paizinho Celestial. E ele tinha muito desses momentos, onde ele reservava tempo de qualidade para falar com Deus, para buscar discernimento, orientação. E dentro desses momentos, eu acredito que Deus tenha direcionado isso para ele. Filho, vai para esse lugar, prega para esse povo. Porque assim, a história de Jesus é muito engraçada, porque ele não foi aceito aonde ele nasceu. Não que ele não foi aceito, mas ele precisou de pregar em outros lugares, porque aonde ele era conhecido, no caso, né, as pessoas comentavam: Ué, mas não é filho de não sei quem? Não é irmão de não sei quem? Não é o Messias, não é possível, não é o Messias. Então, normalmente, nos lugares que a gente cresce, quando as pessoas conhecem a gente, é muito difícil, muitas das vezes, claro, não sempre, mas da gente conseguir crescer espiritualmente, alcançar outras vidas. Não que fosse o caso de Jesus, mas ele escolheu ir pregar para outras pessoas, para quem queria ouvir. Então, quando ele fala assim, vamos para outro lugar, vamos para outra vizinhança, para que lá eu também consiga pregar o evangelho, porque foi para isso que eu vim. Eu vim para que as pessoas possam ter o perdão e elas entendam que, independente da experiência que elas tenham, da rejeição que elas sofram, eu estou aqui. Eu sou a melhor experiência que elas podem ter. E elas vão viver isso. Assim, conforme eu levar a minha palavra, o meu alimento, né, enchê-los com a presença do Senhor, que ela é única, através da palavra. Então, ele realmente acreditava naquilo, que as pessoas precisavam dele. E elas precisavam realmente. Então, o que eu quero pontuar com você é o seguinte: aqui Jesus ele tinha momentos particulares com Deus, momentos onde ele entregava para Deus tudo que ele estava vivenciando, tudo que ele estava passando. Gente, nem sempre vai ser fácil e tá tudo bem. Tá errado quem fala para você que o evangelho é só paz, amor, tranquilidade. Em meio à tribulação, em meio à confusão, quando você direciona, coloca Deus no centro da sua vida, pode estar derramando o mundo à sua volta, pode estar um caos que você está em paz.
o seu espírito se alegra, porque o Espírito Santo habita em você. Claro que existe um procedimento muito grande para a gente realmente sentir isso, porque exige transformação, maturidade espiritual, e muitas das vezes isso, né, para isso ser gerado em nós, vai ser acompanhado sim de dor. A gente não está isento a sofrer, mas uma coisa eu te digo, eu não sei qual foi a experiência que um dia você teve com alguém que se denominou cristão, porque a palavra diz, né, cuidado com aqueles que muitas das vezes virão em meu nome, porque realmente é isso, as pessoas às vezes elas se escondem atrás de uma religião, como faziam os judeus, eles não receberam aquele que eles sempre esperavam. Então o que Jesus fez? Ele foi para outro lugar, ele saiu, né, de onde ele nasceu, para ir alcançar outras vidas. Então assim, existem determinadas coisas na nossa vida que nós temos a opção de escolha, de permanecer ou de sair. Eu costumo dizer que Deus, ele sim, nos permite entrar no deserto, mas o tempo que a gente fica no deserto depende de nós. Quanto tempo você vai ficar vivenciando o mesmo ciclo e acreditando que tá tudo bem, quando na verdade por dentro você muitas das vezes está triste, está se sentindo vazio, está se sentindo abandonado, mas eu te garanto que Jesus, ele é aquele que ele entra e ele faz morada de uma maneira tão linda, tão sobrenatural na nossa vida, que não importa o que as pessoas pensam, não importa como elas vão nos olhar, porque ele realmente entra para fazer transformação. E por mais que as pessoas não entendam, eu vou te falar, muitas das vezes quando você determina que você vai viver algo com Deus, aí que o inimigo se levanta. Posso te falar uma coisa? Quando alguém chegar te acusando, se lembra que Jesus e o Espírito Santo não vêm te acusar daquilo que um dia você de repente vivenciou e que já não faz mais parte da sua vida, porque graças a Deus você criou uma maturidade espiritual e você entendeu que existe um Deus que te guarda e que te perdoa, através, claro, daquele que concilia, que é o nosso advogado, que é Jesus Cristo, sabe? Quem vem pra matar, roubar, destruir, acusar é o inimigo. Então assim, se algum dia alguém se levantar pra te lembrar daquilo que provavelmente você já vivenciou na sua vida, gente, ninguém é perfeito. Nós estamos longe disso. E é o que eu falo pra todo mundo. Vai todo sujo mesmo. Que é desses que Jesus gosta. Jesus gosta de pegar nossas imperfeições e aí dar aquela esmagada, assim, igual faz com a... Desculpa até a maneira que eu tô falando com vocês, mas sabe quando você pega uma azeitona e você espreme ela, você espreme, dali você vai extrair o melhor óleo. E é isso que Deus faz conosco. Então a gente precisa permitir. E muitas das vezes a gente se coloca em determinadas situações, a gente vivencia, repete situações em nossa vida, porque a gente sabe que aquilo ali, muitas das vezes, não tá fazendo bem pra gente, não faz mais sentido, mas ainda assim a gente permanece. Então, assim, tenha um momento com Deus de qualidade, ore, entrega pra Ele seu dia. Nada melhor do que acordar, entregar seu dia pra Deus, declarar coisas sobre o seu dia, declarar coisas sobre a sua vida. Isso não é lei da atração, é muito mais glorioso, porque a gente está colocando Deus no centro, a gente tem realmente a fé que Ele pode todas as coisas, e Ele pode tanto transformar a nossa vida, quanto nos direcionar para aquilo que Ele quer, assim como Jesus fez. Ok? Não querem me ouvir aqui? Quem quis me ouvir? Que bom, agora eu preciso de ir para outro lugar, e outras pessoas também precisam desse azeite. As pessoas precisam da minha palavra, elas precisam de conhecer que Deus, ele é misericordioso, ele ama elas, e elas podem ter acesso, porque eu vim para isso. Então eu acredito assim, que talvez em algum momento na sua vida você tenha passado por algo que tenha te frustrado, que muitas das vezes fez você se afastar, ou até mesmo ter uma certa repulsa, e eu te peço muito perdão por isso. Eu acredito que muitas das situações que a gente vê hoje em dia está totalmente deturpado daquilo que realmente a palavra de Deus fala. A gente vê muitas profecias de coisas lindas e maravilhosas que Deus vai fazer na nossa vida, e Ele faz, porque Ele é poderoso para fazer. Mas antes de nos dar qualquer coisa, melhor do que a gente receber aquilo que Ele tem para nós, é a gente tá cheio do Espírito dele, da presença dele, e realmente sentindo que ele tá nos direcionando, que ele realmente tá transformando coisas em nós, que a gente falava assim, isso é impossível, esse é o meu jeito, quem quiser me aceita assim. E não, porque realmente ele nos pega todo sujo com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, e ele realmente vai transformando. Quando a gente dá espaço para Deus entrar, quando a gente dá espaço para Deus transformar, ele faz isso, ele leva a gente para lugares que muitas das vezes a gente não sabe nem para onde a gente está indo. Eu digo assim, no sentido das nossas emoções, né? Mas, independente do ambiente que a gente estiver, Deus está conosco, assim como ele estava com Isaac, né? Isaac foi para uma terra, cavava ali os poços, vinha alguém, roubava o poço dele, ele ia mais para frente na mesma terra, cavava outro poço, o Senhor ia lá, abençoava ele, alguém via e entulhava aquele poço, jogava terra, e ele ia para outro lugar, e ali também tinha água, e aí o pessoal vai até ele e fala assim, realmente, você tem uma presença que é muito abençoada, porque essa terra aqui é uma terra que não dá nada, e você aqui, olha só, os seus poços dão água, sabe? Mas não era sobre Isaac, não era sobre o lugar, era sobre aquele que estava com ele, sobre aquele que estava sobre a vida dele, que é o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, independente, acredite, não é sobre o ambiente, não é sobre o lugar, é sobre
quem está com você. E eu falo, não é sobre muitas das vezes você achar que você está indo aos domingos na igreja, mas você passa a semana toda longe de Cristo, você não ora, você não busca. É muito difícil, sim, de você conseguir ter uma transformação tanto mental, né, que é a maturidade espiritual, quanto a transformação interna, porque exige entrega, e a entrega, ela determina quando você faz com tempo de qualidade. Eu costumo dizer que Deus gosta de tempo de qualidade, sabe? Então, assim, pensa que você é o que direciona a saída daquilo que já não faz mais sentido, e Deus apoia. Então, assim, lembre-se, primeiro, claro, de estar sempre em oração, sempre buscando a Deus, entregando para Ele aquilo que você já não vê mais sentido na sua vida, pedindo transformação, direcionamento, uma palavra, enfim. Deus, Ele vai usar de artifício, de modos, de pessoas, de palavra, de louvor. Deus, Ele é perfeito. Ele usa a plataforma que Ele quiser para chegar até o seu coração, aquilo que Ele precisa falar com você muitas das vezes e te direcionar. E eu te digo que independente da experiência que um dia você teve com alguém, que se denominou realmente um seguidor de Cristo, porque eu falo, o evangelho, ele não é para todos, ele é para realmente aqueles que estão determinados, porque hoje a gente vê muita gente que posta frases muito bonitas no Instagram, versículos, mas que no fundo elas estão vazias no sentido de precisando realmente ter um relacionamento e não somente aparentar. A palavra de Deus diz que ele não nos vê como o homem nos vê, né? Deus vê o coração, ele vê a intenção. E se você tiver a intenção de realmente querer estar perto dele e de ter uma transformação, apresenta para ele a sua causa. Apresenta para Jesus a sua causa. Ele é nosso advogado. Ele vai te direcionar para o lugar certo, para estar no meio das pessoas certas, para conviver com as pessoas certas. Pede para Deus te apresentar os amigos dele, para te sentar nas mesas que ele quer que você esteja. E eu precisava vir falar isso aqui para você hoje, porque o Espírito Santo me incomodou muito, 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 muito com essa palavra, e é o que eu falo, independente da rejeição, da experiência ruim, dos ataques, da perseguição que você sofreu um dia, ou até mesmo das pessoas que desacreditaram de você, seja na sua família, seja os seus amigos, enfim, acredita, Deus acredita em você, Deus conhece você, e Deus reconhece você. Entende? Então, independente do que você tenha passado na sua vida e que o seu consciente traga de alerta para você em relação às pessoas. Deus e Jesus, ele não é falho. Ele não falha conosco, ele é perfeito. Então, independente do que você tenha vivido no passado, ao longo da sua vida, que gerou sensações em você, ou muitas das vezes até te reprime de querer viver algo, ou de estar em um ambiente, peça para que Deus transforme isso. Peça para que Deus realmente te aproxime daquilo que agrade a Ele, né? Então, a minha palavra é isso. Dentro desse versículo busca momento de oração com Deus, momento seu com Deus, né? Para realmente ter um direcionamento e permita Deus te direcionar para onde Ele quer que você esteja, aonde Ele quer que você não esteja, para que Ele te apresente aquilo que realmente vá gerar uma transformação muito genuína, pura e verdadeira, como eu sempre falo aqui, porque realmente não tem nada melhor do que a gente viver com Deus, porque eu falo assim, a gente não precisa ficar a cada lugar que a gente está, em cada ambiente, colocar uma máscara e precisar ser uma pessoa. Quando a gente está cheio de Deus, a gente é cheio dele em qualquer lugar que a gente estiver, porque assim como Isaac não era sobre lugar e não era sobre ele, era sobre o Deus que caminhava com ele. E essa é a minha palavra para sua vida hoje. Então, que Deus possa inundar o seu coração com a presença dele, o seu espírito esteja cheio do Espírito Santo de Deus, que a alegria dele se permaneça dentro de ti e que esse espaço que é do tamanho dele seja preenchido, para que você possa ver realmente o agir dele sobre a sua vida e, principalmente, ter experiências sobrenaturais, que nada nesse mundo paga. É isso que eu tenho para você hoje. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.